Sem dúvida, os piores capítulos da Segunda Guerra Mundial foram protagonizados pelos nazistas. E isso já faz parte da história da humanidade. Mas deixa eu te surpreender um pouco ao te contar sobre várias invenções que vieram dos nazistas e que vocês não imaginavam. Vamos lá? Começando com Volkswagen Fusca. Você sabia que a palavra alemã Volkswagen quer dizer carro do povo em português? Pois é, e foi exatamente essa a proposta inicial para a produção do carro mais popular de todos os tempos, o Fusca. No início da década de 1930, com a Alemanha ainda se recuperando da Primeira Guerra Mundial, o país não ia bem economicamente falando. E o país que estava acostumado a produzir carros de luxo precisava agora de um automóvel que fosse barato e bom de vendas. Apesar dos protótipos já existentes, como o Tipo 12, de 1.200 cilindradas, produzido por Ferdinand Porsche em 1933, Hitler, recém-nomeado chanceler do Reich, que era um entusiasta por carros desde a juventude, apoiava bastante a ideia do carro do povo, desde que havia lido a respeito de Henry Ford. Para Hitler, a ideia de um carro feito por trabalhadores alemães e viajando por todo o país era a exata realização da plataforma política de seu partido. Em meados de 1933, Jacob Wehrli, um dos assessores de Hitler, que conhecia Porsche dos tempos da Daimler-Benz, intermediou um encontro de Porsche com o Führer. Neste encontro, Hitler mostrou-se bem informado sobre os projetos de Porsche na NSU e com opinião formada sobre o carro do povo. Hitler tinha pronta uma lista de exigências a serem cumpridas por Porsche, caso o contrato fosse efetivamente firmado, como ter espaço para 2 adultos e 3 crianças, atingir 100 km por hora, fazer uma média de 13 km com 1 litro de gasolina, motor refrigerado a ar e, se possível, movido a diesel e posicionado na parte da frente do carro e, por fim, que fosse acessível à população menos abastada. Entre os requerimentos de Hitler e o projeto final, muita coisa foi mudada, e vários protótipos foram produzidos, tudo para agradar ao Führer. Até uma versão conversível, o V2, foi produzida, uma vez que esse tipo de carro era uma das paixões do chanceler alemão. Mesmo após a guerra, o Fusca foi ganhando cada vez mais espaço nas ruas, sendo campeão de vendas em vários países, inclusive aqui no Brasil, onde até hoje arranca suspiros de muita gente. Jägermeister. Se você aprecia um licor de qualidade, sem dúvida já conhece ou ao menos já ouviu falar do Jägermeister. E quando você pensa nesse licor, provavelmente imagina festas animadas e o famoso Jägerbomb ou Sunrise. No entanto, as origens desse licor herbal estão profundamente enraizadas em uma história distante de sua imagem contemporânea de festa. Criado em 1934 por Kurt Mast, o Jägermeister tem suas raízes entrelaçadas com o passado sombrio da Alemanha. Por ser um caçador ambicioso, Mast nomeou sua criação com base no termo alemão para mestre-caçador, uma homenagem às tradições de caça profundamente enraizadas na cultura alemã. No entanto, é preciso distinguir entre as afiliações políticas do criador e a marca em si. A associação de Mast com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães muitas vezes lança uma sombra sobre a história do Jägermeister, levantando questões sobre suas conexões com a era nazista. Apesar dessas associações, o Jägermeister evolui além de suas origens, tornando-se uma marca global que simboliza camaradagem e celebração, em vez de ideologia política. Volksempfänger. Em português, isso quer dizer receptor do povo, e na prática trata-se de um aparelho receptor de ondas de rádio popular. Ele foi desenvolvido pelo engenheiro Otto Grising a pedido do então ministro de propaganda nazista, Joseph Goebbels. Seu objetivo era tornar a tecnologia de recepção de rádio acessível ao público em geral. Goebbels percebeu o grande potencial de propagandas deste meio relativamente novo e, portanto, considerou altamente importante a disponibilidade generalizada de receptores.
O legado do Volksempfänger como ferramenta de propaganda é significativo. Com o passar dos anos, a propaganda foi ganhando cada vez mais força nos rádios, que conseguiram ultrapassar as fronteiras da ditadura alemã e se tornar um dos instrumentos mais ouvidos em todo o planeta no século XX. O rádio, como hoje o conhecemos, manteve seu formato e ainda hoje, mesmo com a força da internet e das redes sociais, continua sendo preferido por muitas pessoas na hora de ouvir sua música preferida, ou as notícias, ou até fofocas de telenovelas. Um hábito que, por incrível que pareça, ainda permanece vivo em muitos lugares. Isso não só no Brasil, como também em outros países espalhados pelo mundo. Metanfetamina. A metanfetamina é um potente estimulante do sistema nervoso central, usada principalmente como droga recreativa e, menos comumente, como tratamento de segunda linha para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além de obesidade. Hoje, sabemos que ela é uma das drogas que mais causa óbitos nos Estados Unidos e tem sido objeto de luta contra o tráfico de drogas naquele país. O México e outros países latinos, inclusive o Brasil, também têm enfrentado vários problemas decorrentes não só do tráfico, como também do uso desenfreado dessa droga. Durante a Segunda Guerra Mundial, a metanfetamina serviu como auxílio aos soldados. Originalmente sintetizada no Japão no final do século XIX, ela encontrou um novo e sinistro papel nos campos de batalha com o exército alemão, sob o nome comercial de Pervitin. Esse potente estimulante foi distribuído em grandes quantidades para as tropas, com o objetivo de manter sua vigilância, resistência e moral durante operações prolongadas. A ideia era criar supersoldados capazes de esforço físico e mental imenso, sem a necessidade de descanso. O uso da metanfetamina pelo exército alemão é uma ilustração marcante dos extremos que o desespero em tempos de guerra pode levar à aplicação científica. Soldados, aviadores e até tripulações de submarinos recebiam metanfetamina para combater a fadiga, aumentar o foco e reduzir a percepção da necessidade de sono. Essa prática destacou um aspecto sombrio da guerra: a manipulação da fisiologia humana em prol do desempenho aprimorado, sem pleno entendimento ou consideração das consequências a longo prazo. Messerschmitt-Me 262. O Reino Unido é considerado o país precursor da aviação a jato. O inventor inglês Frank Whittle, oficial da Força Aérea Real, desenvolveu o conceito do motor a jato em 1928. Paralelamente, na Alemanha, Hans von Ohain também desenvolveu um conceito de forma independente no início dos anos 1930. O primeiro avião com propulsão a jato foi o Coandan 1910. Essa inovação tecnológica abriu caminho para o surgimento do Messerschmitt-Me 262, o primeiro caça operacional a jato do mundo, introduzido pela Alemanha nas últimas fases da Segunda Guerra Mundial. Um dos mais avançados aviões de combate da Segunda Guerra Mundial, o Mi-262 atuou como bombardeiro leve, aeronave de reconhecimento e caça noturno experimental. Ele provou ser um eficaz caça em combates aéreos contra os aviões aliados, com pilotos alemães reivindicando a derrubada de 542 aeronaves inimigas. No entanto, problemas de confiabilidade devido à escassez de materiais estratégicos e compromissos de design com seus motores a jato Junkers Jumo 004 prejudicaram sua prontidão para combate e treinamento. Além disso, a produção de armamentos na Alemanha estava focada em aeronaves mais fáceis de fabricar. Como resultado, o Mi-262 teve pouco impacto na guerra devido à sua introdução tardia e ao pequeno número de unidades em serviço. Embora seu uso pela Alemanha tenha terminado com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Tchecoslovaca operou um pequeno número de Mi-262 até 1951. Além disso, há relatos não confirmados de que Israel pode ter usado entre 2 e 8 Mi-262, supostamente construídos pela Avia e fornecidos secretamente. Fanta! Será que essa você imaginava? Uma bebida nascida do embargo no auge da Segunda Guerra Mundial.
Os embargos comerciais contra a Alemanha nazista resultaram na escassez de muitos bens, incluindo os ingredientes necessários para produzir a Coca-Cola. Diante dessas restrições, Max Kate, então chefe da marca na Alemanha, embarcou em uma busca para criar um novo produto a partir dos recursos disponíveis. E o resultado foi a Fanta, um refrigerante com sabor de frutas, elaborado com os ingredientes disponíveis na época, como soro de leite e resíduos de maçã. O nome Fanta foi derivado da palavra alemã Fantasy, que significa fantasia, e foi inspirado na instrução de Kate para sua equipe usar a imaginação e criar uma nova bebida. Inicialmente desenvolvida como uma solução alternativa para manter a fábrica funcionando e elevar a moral durante os tempos difíceis, a Fanta rapidamente se tornou popular na Alemanha e além. Após a guerra, a Fanta foi incorporada à família de marcas da Coca-Cola e evolui significativamente a partir de sua fórmula original. Hoje, é um dos refrigerantes mais populares em todo o mundo, disponível em uma variedade de sabores que pouco se assemelham à mistura original criada durante a guerra. Jerrycan. Jerrycan é um objeto que todos nós conhecemos facilmente e aqui no Brasil chamamos há muito tempo, sabe de quê? Galão de gasolina ou de combustível. Ele é um testemunho da engenharia genial surgida sob as pressões da guerra. Originalmente projetado para uso militar na década de 1930 pelos alemães, seu design robusto e prático estabeleceu um novo padrão para recipientes de combustível. As características distintivas do Jerrycan incluem sua forma compacta e retangular, construção em metal resistente e um design de 3 alças que permite fácil transporte, armazenamento eficiente e manuseio conveniente por 1 ou 2 pessoas. O que realmente diferenciou o Jerrycan não foi apenas sua durabilidade, mas também a sua superioridade na prevenção de vazamentos e evaporação, um problema comum em recipientes de combustível anteriores. Sua confiabilidade em condições adversas rapidamente chamou a atenção dos aliados, que reconheceram seu valor estratégico e o adotaram para uso próprio. Essa adoção é um exemplo clássico da inovação em tempos de guerra, ultrapassando as linhas inimigas devido à sua inegável utilidade. Foguete V2, também conhecido como A4 ou Agregat 4, foi o primeiro míssil balístico de longo alcance do mundo, desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. O V2 era movido por um motor de foguete de propelente líquido. Ele foi projetado como uma arma de retaliação e destinado a atacar cidades aliadas em resposta aos bombardeios das cidades alemãs pelos aliados. O V2 também se tornou o primeiro objeto artificial a viajar para o espaço, cruzando a linha de Kármán, a borda entre a atmosfera e o espaço, com o lançamento vertical do MW-18014 em 20 de junho de 1944. A pesquisa sobre o uso militar de foguetes de longo alcance começou quando os estudos de pós-graduação de Wernher von Braun foram notados pelo Wehrmacht-Heer. Uma série de protótipos culminou no A4, que entrou em combate com o V2. A partir de setembro de 1944, mais de 3.000 unidades do V2 foram lançadas pela Wehrmacht contra alvos aliados, primeiro em Londres e depois em Antuérpia e Liège. De acordo com um documentário da BBC de 2011, os ataques com os V2 resultaram na morte de cerca de 9.000 civis e militares, enquanto outros 12.000 trabalhadores e prisioneiros de campos de concentração morreram devido à sua participação forçada na produção dessas armas. Os foguetes viajavam em velocidades supersônicas, impactavam sem aviso audível e eram praticamente imparáveis, já que não existia defesa eficaz contra eles. Equipes das forças aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, correram para apoderar-se das principais instalações de fabricação alemãs, adquirir a tecnologia de mísseis dos alemães e capturar os locais de lançamentos do V2. Von Braun e mais de 100 membros essenciais da equipe de pesquisa e desenvolvimento do V2 se renderam aos americanos. E grande parte da equipe original do V2 transferiu seu trabalho para Redstone Arsenal, como parte da Operação Paperclip,
Os Estados Unidos também capturaram partes e peças suficientes do V-2 para construir aproximadamente 80 de seus mísseis. Autobahn. Embora seja verdade que os nazistas promoveram e expandiram agressivamente a rede de rodovias, ou autobahns, como eles a chamam, como símbolo de habilidade tecnológica e eficiência, associar a ideia da Autobahn com a Alemanha nazista é um equívoco generalizado. A primeira Autobahn foi, na verdade, inaugurada em 1932, um ano antes de Hitler chegar ao poder. Esse trecho inicial de rodovia entre Colônia e Bonn fazia parte de uma visão mais ampla para uma rede nacional de rodovias que antecedia o regime nazista. A expansão das autobahns sob os nazistas foi de fato significativa, impulsionada pelo desejo de exibir a engenharia alemã e facilitar o movimento militar rápido. No entanto, a concepção e a construção inicial de rodovias de acesso controlado não foram invenções deles. Os nazistas eram habilidosos em cooptar projetos e ideias existentes, e seu envolvimento com as autobahns é um exemplo clássico dessa estratégia. Eles utilizaram as autobahns para propaganda, apresentando-as como um triunfo de seu governo, apesar de suas origens na República de Weimar. Computador Z3. Desenvolvido pelo engenheiro alemão Konrad Zuse, o primeiro digital no campo da computação, essa invenção ocupa um lugar de honra como o primeiro computador programável totalmente funcional do mundo. Concluído em 1941 em Berlim, o Z3 foi uma maravilha da engenharia, utilizando relés eletromecânicos para realizar cálculos. Ele foi projetado para resolver equações de engenharia complexas que eram muito trabalhosas para a computação humana. O Z3 representou um salto significativo na tecnologia computacional, introduzindo conceitos como aritmética binária e cálculos de ponto flutuante, princípios fundamentais da computação moderna. Infelizmente, a importância do trabalho de Zuse não foi amplamente reconhecida durante sua época, em parte devido à guerra em curso e à destruição do Z3 em um ataque aéreo dos aliados em 1943. Apesar disso, as contribuições de Zuse lançaram as bases para o futuro da computação. Sua visão de uma máquina programável inspiraria as gerações futuras de cientistas da computação e engenheiros, pavimentando o caminho para a revolução digital. Enigma. Complexidade criptográfica. A máquina Enigma, um dispositivo envolto em mistério e intriga, é um monumento aos campos de batalha criptográficos da Segunda Guerra Mundial. Desenvolvida pelos alemães na década de 1920 para uso comercial, ela foi rapidamente adotada pelos militares, devido ao seu potencial e à comunicação segura. A complexidade da máquina, com seus rotores e configurações variáveis que ofereciam bilhões de combinações de criptografia possíveis, fazia com que ela parecesse impenetrável. A dependência dos nazistas nesse dispositivo para criptografar as comunicações militares foi um testemunho de sua crença e sua eficácia. A história dos códigos Enigma é uma das mais fascinantes da guerra, destacando o papel crítico da inteligência e da quebra de códigos na estratégia militar. A decodificação das mensagens Enigma forneceu aos aliados informações inestimáveis sobre os planos e movimentos alemães, contribuindo significativamente para o desfecho da guerra. Borracha sintética e combustível. As restrições e demandas da Segunda Guerra Mundial impulsionaram avanços significativos em materiais sintéticos, especialmente no desenvolvimento de borracha sintética e combustível. A Alemanha, enfrentando embargos e acesso limitado a recursos naturais, investiu pesadamente em pesquisas para produzir alternativas essenciais para seu esforço de guerra. A Buna, NBR ou borracha nitrílica, por exemplo, era uma borracha sintética desenvolvida na década de 1930 e tornou-se um recurso crítico para a Alemanha durante a guerra. O bloqueio aliado havia cortado o acesso aos suprimentos de borracha natural, e a borracha nitrílica forneceu uma alternativa muito necessária para pneus, juntas e outras aplicações militares e industriais. O desenvolvimento da borracha Buna não foi apenas uma exigência de guerra, mas também uma conquista científica significativa
que teria impactos duradouros no campo da ciência dos materiais, levando ao uso generalizado de borracha sintética em diversas aplicações do pós-guerra. Da mesma forma, o processo de síntese de combustível Fischer-Tropsch, que produzia combustível sintético a partir do carvão, foi outra inovação crucial. Com os campos de petróleo fora de alcance, a Alemanha recorreu às suas abundantes reservas de carvão para produzir combustíveis líquidos. Essa tecnologia permitiu que o exército alemão mantivesse suas unidades mecanizadas e a força aérea, apesar dos esforços dos aliados para cortar o fornecimento de petróleo. O processo Fischer-Tropsch e outros métodos de produção de combustíveis sintéticos faziam parte de um esforço mais amplo para alcançar a autossuficiência em combustível, o que, embora não tenha sido totalmente realizado durante a guerra, posteriormente influenciaria a pesquisa e a política energética. O que podemos conferir é que, apesar dos males que a Segunda Guerra Mundial causou, muito se fez ou se aproveitou para transformar ideias ou objetos inicialmente malquistos em algo aproveitável para gerações seguintes. Obrigado por assistir. Até a próxima.